Fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo ao vídeo aí da nossa terça-feira pra gente começar mais uma semana maravilhosa e abençoada de análise pra vocês. Cabeçudo, cadê você que não apareceu esses últimos 4, 5 dias aí? Galera, vou ser bem sincero, tá? Não gravei porque realmente eu tava descansando, viajei aí no feriado com família, fui pra praia, aproveitei pra poder dar uma descansada. Também não sou de ferro, né? Precisava dar uma descansada boa. Então foi por isso, tá? Não vou dizer que foi por outro motivo, que adoeci, etc. Nada disso não. Foi porque realmente eu escolhi descansar e aproveitar um pouquinho o feriado. Mas agora voltando com tudo. E vou trazer hoje aí os jogos desta terça-feira. Tem muito jogo interessante. Vou deixar claro aquele palpite gratuito para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. Estamos indo rumo aos 300 mil inscritos. Valeu, obrigado, tamo junto. Não esquece de curtir esse vídeo. Já vou começar com a análise aí do jogo do Flamengo, que joga pela Libertadores, fora de casa contra a equipe do LDU que é de Quito. Quito tem altitude de 2.734 metros. O jogo que vai acontecer no estádio Casablanca. E detalhe, tá? O Flamengo jogando em Quito só conseguiu uma única vitória contra a equipe da LDU, que foi em 2021 também pela Libertadores. Jogo difícil, tem aproveitamento apenas de 31%, jogando em Quito, jogo duríssimo. Agora sim, qual é uma característica que é muito forte da equipe da LDU quando ela joga dentro de casa na Libertadores? É o mercado de escanteios. É um time que avança muito, finaliza muito e utiliza da altitude para isso. E a minha análise para esse jogo aqui, galera, é essa aqui, ó. LDU ou empate em número de escanteios com odd de 1.60. Aqui só toma head se o Flamengo tiver mais escanteios do que a equipe da LDU no jogo. Não é esse o padrão, pelo menos quando o jogo acontece na altitude em LDU, em Quito. Quando a LDU joga dentro de casa, ela tem um estilo muito mais ofensivo. O time do Flamengo é melhor, isso é indiscutível. Agora, para o mercado de escanteios, é uma boa a gente trabalhar aí a dupla da LDU. LDU ou empate em número de escanteios. Para o nosso segundo jogo também de Libertadores, temos o Internacional enfrentando a equipe do Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai está pagando uma odd de 9,50, cuidado, porque o time não é um time tão ruim assim, tá? Só que na classificação do grupo, aí os caras já não colocam, mas tudo bem, eu tenho fácil aqui. Na classificação do grupo, o Nacional, ele não conseguiu vencer jogando dentro de casa, né? Então tem esse detalhe aqui, ó, Inter contra Nacional. E aí na classificação nós temos o Inter como primeiro colocado, o Inter com 4 pontos, o Bahia segundo colocado com 4 pontos. Na verdade o Nacional tem exatamente 2 jogos e 2 derrotas. Por isso também essa odd aí de 9,50 para a equipe do Nacional. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Inter. O Inter que não perdeu 9 das últimas 10 partidas, mais de 1,5 gols em 80%, tá jogando um ótimo futebol. É um dos times aí brasileiros que tem grandes chances de avançar na Copa Libertadores e acredito que deve sair com a vitória contra a equipe do Nacional. Uma vitória do Inter contra o Nacional nesse jogo praticamente assegura uma vaga do Inter para a próxima fase. Vamos agora com o jogo da Sul-Americana, porque tem o Vasco dentro de casa contra a equipe do Lanús da Argentina. Queria muito trabalhar mercado de cartões para esse jogo, mas infelizmente ainda não está disponível. O que é que eu tenho aqui de interessante? Vasco, pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% dos últimos 10 jogos. Lanús não perdeu nas últimas 10, mas também não venceu em 8 das últimas 10 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo? Pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo, com a odd interessantíssima de 1.50. Acredito que... não tem... Aqui, ó, boa. Na classificação nós temos Lanús em primeiro lugar com 4 pontos, são 7 gols em apenas 2 jogos. A equipe do Vasco em segundo lugar também com 4 pontos e também são 7 gols em 2 jogos, ou seja, nos primeiros 2 jogos de Sul-Americana tivemos média alta de gols, tanto para a equipe do Lanús quanto para a equipe do Vasco. Lanús e Vasco que devem se classificar para a próxima fase. Tem ali dentro do seu grupo o Puerto Cabello e a equipe do Melgar. Acredito muito que são essas duas equipes que vão avançar, só que esse jogo é importantíssimo para saber quem deve ficar com a liderança desse grupo. Então, poderíamos trabalhar em uma vitória do Vasco? Poderia, só que o time do Vasco ele ainda está se encaixando, conseguiu um empate pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo, mas ainda falta muitos ajustes. A minha análise para esse jogo
É pelo menos um golzinho no primeiro tempo da partida, odd de 1,50. E nesta terça-feira temos Barcelona em campo. Muito por conta que o Barcelona também está nas semifinais da Champions League e joga semana que vem a Champions. Galera, Barça contra a equipe do Mallorca. O Barça marcou um ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos, não perdeu 9 deles, venceu 8 das últimas 10 e marcou o primeiro gol em 80% das últimas 10 partidas. Então pega muito isso aqui, ó. Teve gol no primeiro tempo do Barça em 90% dos jogos. O Barça foi o primeiro a marcar em 80%. O que é que eu levo aqui em consideração? Grandes possibilidades do Barça vencer o primeiro tempo desse jogo. Ainda mais que na classificação, ó, o Barça está 4 pontos à frente do Real Madrid. Precisa vencer esse jogo para poder se manter na liderança e depois focar na Champions League. A minha análise para esse jogo é uma vitória do Barça no primeiro tempo do jogo, odd 1,60, que inclusive vai ser a análise do dia do cabeçudo. Vou colocar aqui, ó, uma unidade, a minha unidade é no valor de R$2.000 para um possível retorno de R$3.200. Toda vez que eu trago para vocês o meu palpite do dia, a minha análise do dia, eu digo para vocês, galera, joguem com responsabilidade e o jogo é apenas exclusivamente para maiores de 18 anos. Tá aí a análise da nossa terça-feira para vocês, uma vitória da equipe do Barcelona no primeiro tempo da partida. E para encerrar com chave de ouro, nada melhor do que um jogo de Premier League. Temos a equipe do City enfrentando em casa a equipe do Aston Villa. O City não perdeu nenhum dos últimos 6 jogos, mas é um time que tem tomado muitos gols. A equipe do Aston Villa marcou gols em 100% das últimas 10 partidas, venceu 9 dos últimos 10 jogos, marcou 3 ou mais gols nos últimos 3, não perdeu 9 das últimas 10 partidas e marcou 2 ou mais gols em 80%. Que número interessante da equipe do Aston Villa. O Aston Villa, que é o 7º colocado, o City é o 4º. Os dois brigam diretamente por vaga na Champions. Observe que é um jogo de 6 pontos, porque o Aston Villa está a apenas 1 ponto da equipe do City. Se o Aston Villa conseguir vencer o City, o Aston Villa pode ocupar a 3ª posição da Premier League. De imediato ele já vai para a 3ª posição, aí depois vai depender dos resultados de Newcastle, Chelsea e Nottingham Forest. Então assim, ó, jogo importantíssimo para a equipe do Aston Villa. Qual é a minha análise para esse jogo? Ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho, numa odd de 1,50. Duas equipes que brigam por vaga na Champions. Temos um Aston Villa que está muito bem. Temos um City que voltou a vencer, mas ainda não é aquele City das temporadas anteriores. Então temos aí muitas chances, muitas probabilidades de ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês os jogos desta terça-feira. Até que enfim voltei, né? O retorno. Já aproveita e comenta aqui quem ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. Comenta assim, ó, final, para eu saber quem é a galera que fica comigo até o final de todos os meus vídeos sempre, beleza? Valeu, galera, obrigado, gratidão. Amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Hoje vai dar